Capítulo 205, Convidado Inesperado 2. Havia uma razão pela qual Balfas estava tão nervoso durante sua conversa com o diretor. Ladjirn Ernas tinha um hobby peculiar que a fez uma convidada muito desagradável. Sempre que ela era deixada esperando, ela fazia uma verificação minuciosa sobre a pessoa mais próxima a ela. Neste caso, Balfas. Ele podia vê-la percorrendo seus arquivos militares, folhas de pagamento e despesas diárias. Às vezes ela clicava na língua, mais frequentemente olhava para Balfas brevemente, dando-lhe um sorriso de lobo. Quando Linjus finalmente chegou, Ladernas já estava questionando Balfas sobre sua nova casa em Darius. Em particular sobre como ele poderia pagar ela e não pagar todos os impostos devidos. Ladernas, é um prazer conhecê-la novamente. Linjus mentiu através de seus dentes. Ela estava usando um uniforme militar azul escuro com botas nos pés, luvas de couro pretas nas mãos, e seu cabelo preso em um rabo de cavalo. Ladernas estava a um capuz de se assemelhar a um carrasco. Olhe nos meus olhos e diga-me que minha filha está bem. Sua resposta foi uma violação de quase todas as regras de etiqueta de uma vez, mas Linjus era um homem prático. Ele podia ver de seus olhos que, apesar de seu papel, ela era apenas uma mãe preocupada. Isso e a fraca impressão de ver neles um túmulo com seu nome escrito nele, levou-o a dar-lhe uma resposta rápida. Juro que nada aconteceu com ela. Ladernas suspirou de alívio. Desta vez Linjus lhe disse a verdade. Desculpe pela minha grosseria anterior, diretor Linjus. Ela deu-lhe um pequeno arco. Agora preciso falar com os prisioneiros. Prisioneiros? Você não quer dizer os alunos? Linjus não gostou dessa reviravolta. Gosto de chamar as coisas com seus nomes, diretor. Sua voz escorria sarcasmo. De acordo com os resultados do laboratório, eles estavam em posse de drogas recreativas, mas o uso de real as torna 5 tipos diferentes de indução de sono, drogas que apagam a memória. É o suficiente para prendê-los. Ela mostrou-lhe o relatório em sua tábua de prata mágica. Era semelhante a um amuleto de comunicação, mas maior e ligado a todos os arquivos do Reino Grifon. Como você conseguiu isso antes de mim? Os mestres alquimistas do Grifon Branco me disseram que precisavam de dias para analisar tudo. Na minha linha de trabalho, eu não tenho o luxo do tempo, diretor. Por outro lado, tenho muitos amigos ou pessoas que querem ser meus amigos, dispostos a puxar uma noite toda para mim. Resumindo, os meninos são meus agora. Linjus achou a ideia de que mesmo dentro de sua academia havia pessoas dispostas a passar por cima de sua cabeça para agradar Ladernas bastante perturbador. No entanto, ele não estava ansioso para repetir a experiência que teve com Lord Ernas, então ele foi com ela para o hospital. Eu gostaria de poder deixar para Manoar lidar com ela, mas aprendi com a experiência que sempre que ele está envolvido, sou eu quem acaba pagando o preço por sua loucura, Linjus pensou. Assim que eles chegaram, Girne olhou para os 3 jovens deitados nas camas com ódio, retirando os arquivos médicos em sua cabeceira para entender o que estava acontecendo. Você também é um curandeiro? Deuses, não. Eu só posso usar magia de tarefas, mas eu sei uma coisa ou duas sobre o corpo humano. O tom que ela usou mandou um arrepio na espinha de Linjus. Quem ousa se aproximar dos meus espécimes? Uma voz indignada e petulante soou. Manoar. Linjus rugiu. Como você pode chamar seres humanos, estudantes de espécimes? Você não tem nenhuma decência. Você está certo, Linjus. Afaste-se dos meus espécimes que também são estudantes, anãos. Não vou pegar leve com você só porque você é uma velha senhora. Manoar prontamente se corrigiu. Manoar, o indisciplinado homem-criança. Girne riu, liberando intenção de matar o suficiente para fazer cada paciente da ala do hospital procurar por uma cama. Deixe-me dizer-lhe um par de coisas, criança. Primeiro, seu desaparecimento tantas vezes toda vez que há uma crise em curso fez a coroa muito infeliz. O suficiente para que ninguém se importasse se eu decidir bater em você, contanto que eu deixasse sua preciosa boca e mãos intactas. É tudo o que você precisa para lançar feitiços, afinal. O resto do seu corpo é redundante. Manoar se viu tremendo.
O tom de Girne o lembrava dos tempos em que ele ainda era criança e sua mãe o repreendeu por experimentar seus novos feitiços sobre os filhos dos vizinhos. Segundo, quem se coloca entre mim e meus inimigos se torna meu inimigo também. Você quer que eu trate você como um inimigo? Manoar tinha aprendido com a experiência que ele estava prestes a atravessar de você está de castigo até que você tenha idade suficiente para a academia para faça novamente e eu vou bater em você tão forte que até meus netos vão suportar a marca da minha mão. Ele era o Arquimese, conhecido como o deus da cura, o único curandeiro real, bem como um gênio como os que apareceram apenas uma vez em 1000 anos. Ele tinha uma reputação a defender, então ele fez o que tinha que ser feito. Ele prontamente se escondeu atrás de Linjos depois de uma retirada apressada. Sem mãe. Quero dizer senhora. Por favor, faça-se em casa. Se você realmente sente a necessidade, por favor, leve-o para cima com Linjos. Recomendo bater nele no estômago. É muito mais macio que a cabeça porque ele nunca se exercita. Nota a si mesmo, aprenda a emitir intenção de matar para domar curandeiros. Linjos pensou. Qual é o problema deles? Por que eles não acordam? Girne perguntou ignorando seu gemido. Essa é uma pergunta muito interessante, mãe senhora. Seus corpos estão bem. Não há sinais de trauma interno ou externo, sem drogas ou toxinas. É a primeira vez desde eu não vou perguntar novamente. Qual é o problema? Girne rosnou. Trauma emocional. Acho que suas mentes estão se fechando por causa de um trauma emocional. Manoar respondeu das costas de Linjos. Isso é incrível. Linjos mal segurava as lágrimas. Não só ele realmente a obedece, mas ela também consegue obter respostas rápidas, não complicadas. Além disso, é a primeira vez em meses que nós dois estamos na mesma sala e eu não pareço um tolo. Qual é o seu tratamento? Eles precisam de tempo e descanso. Não deve levar mais de uma semana para eles acordarem. Uma semana. Girne zombou. Não, eles vão acordar agora. Veja, há outra maneira de trazê-los de volta. Sério? A curiosidade científica de Manoar foi despertada, então ele saiu de seu esconderijo. Sim. Você sabe o que está aqui. Ela apontou as zonas próximas aos quadris e aos ombros. Claro, o mais grosso feixe de nervos que Manoar foi incapaz de completar a frase, pensando sobre a súbita revelação. Exatamente. Todos os receptores mais sensíveis, indo e vindo para lá os dedos, zonas erógenas, genitais. Só preciso infligir a eles mais dor do que aquela que causou o trauma. Girne sorriu suavemente enquanto várias agulhas que pareciam ferramentas de tricô apareceram em suas mãos. Se eu fosse você, criaria uma zona de silêncio. Linjos ficou pálido também, correndo para o feitiço enquanto Manoar garantiu um assento na primeira fila para melhor assistir Girne em ação. Lid de Lutia estava certo. A anatomia é incrível. Devemos adicioná-lo aos sujeitos da turma do 4º ano do curandeiro. Manoar disse com um sorriso infantil no rosto. Que cara! Ele merece muitos pontos. Se não fosse por sua falta de personalidade, eu diria que ele me lembra de mim mesmo quando eu tinha a idade dele. Um verdadeiro inovador. Linjos tinha muitas coisas a dizer, nenhuma agradável, mas cantar o feitiço manteve sua boca ocupada. O que você chama de falta de personalidade é apenas decência humana. Ou pelo menos uma pretensão disso. Se eu tivesse 2 Manoars, fugiria do reino o mais rápido que puder. Ele pensou, o feitiço foi concluído bem a tempo. Um dos primos de Reinhardt acordou soltando um grito desumano logo após a 4ª agulha ter perfurado sua pele. Girne rapidamente e indolor removeu todas de uma vez. O alívio temporário da dor só tornaria o que estava prestes a vir mais aterrorizante. O quê? Onde eu estou? O garoto perguntou. Girne Ernas, oficial real do serviço de Sua Majestade, e ela entregou-lhe seu distintivo e identificação real, falando com uma máquina como comportamento. Eu também sou a mãe da menina que você tentou fuder. Assim que o garoto entendeu sua situação, a raiva torceu seu rosto com uma máscara cruel, fazendo-o molhar-se.
Com a ficha criminal da sua tia e o que eles encontraram em você, é do meu direito interrogá-lo como eu melhor achar melhor. Ela tirou de seu amuleto dimensional um rolo de couro, que continha um monte de ferramenta afiada de forma e formas curiosas. Então, podemos fazer isso da maneira fácil, ou da maneira dolorosa. Como policial, espero que escolha o primeiro. Como mãe, espero que escolha a última. A luta ou o instinto de fuga de Gorgus. Entraram em ação e imediatamente tentaram escapar, apenas para descobrir que ele estava acorrentado pelas mãos e pés na cama. Ele então tentou entoar um raio de nível 3, mas um punho tão pequeno quanto poderoso atingiu sua mandíbula deslocando-o. Muito obrigado. Girne sorriu feliz. Eu realmente menti antes. Não posso usar essas ferramentas em uma criança só por posse de drogas. Ou melhor, eu não poderia. Agredir um policial real é um crime capital. Por que você acha que eu deixei suas correntes tão soltas? Ela riu, fazendo Manoar se esconder novamente, enquanto Linjo sentiu a vontade de vomitar. Vamos jogar. Nenhum permaneceu para expectar o questionamento, mas Girne gravou tudo e usou um dispositivo de silenciamento para evitar que até mesmo um único sussurro escapasse de seu controle. Ela nunca precisou da ajuda de Linjos, Girne simplesmente explorou a situação para testar tanto o diretor quanto o deus da cura. Manoar a assustou. De certa forma, ele era como Girne, mas não tinha qualquer forma de bom senso. O mais importante, ele não tinha restrições. Eu tenho que casar ele. Seu medo de figuras maternas pode ser nossa única esperança para controlá-lo. Já tenho pena daquela pobre garota. Linjos pensou. Depois de ser persuadido um pouco, Gorgus contou tudo a ela. Começando desde os 5 porquês sobre aquele acidente noturno até toda a sujeira que ele sabia sobre sua família e todos os planos de seus pais. Seu irmão, Soltis, fez o mesmo. Os problemas surgiram quando ela tentou acordar Reinhardt. Mesmo depois de 6 agulhas, ele ainda estava inconsciente. Girne verificou seu pulso e batimentos cardíacos antes de parar o procedimento. Ele sente dor, simplesmente não é suficiente. Droga, para empurrar as coisas ainda mais eu preciso de um curandeiro. Caso contrário, ele pode morrer de choque. Eu não vou deixá-lo tomar o caminho mais fácil. Quando Reinhardt finalmente se recuperou, Girne precisou sedá-lo para evitar que Reinhardt se machucasse. Assim que recuperou os sentidos, ele entrou em uma convulsão como ela nunca tinha visto antes. Para desânimo de Girne, ele respondeu a todas as perguntas dela enquanto estava sob os efeitos do narcótico. Sua história era semelhante à dos outros 2 meninos, mas cheia de detalhes inacreditáveis, como sombras voltando à vida ou olhos místicos perfurando sua própria alma. Normalmente ela não acreditaria em uma palavra, culpando seu delírio pelo choque que o havia mandado para um coma. Muitas coisas não fizeram sentido. A quantidade insana de conhecimento, ele sobrevivendo a um ataque que matou um esquadrão de elite do corpo da rainha, sua contribuição para a praga, sobrevivendo a um grupo de assassinos, e agora isso. Se isso fosse sobre mais alguém, eu daria de ombros as palavras de Reinhardt como um pesadelo. Tenho a sensação de que tanto a verificação de antecedentes de Lir quanto a rainha não me contaram tudo. Odeio ser mantida no escuro. Parece que Lit e eu precisamos ter uma conversinha. Antes de sair do hospital, Girne removeu todos os medicamentos para a dor do sistema dos 3 meninos, deixando para trás um dispositivo de silenciamento descartável para que ninguém notasse seus gritos. Capítulo 206, Questionando. O grupo de Lita estava feliz desfrutando de sua refeição, trocando sugestões sobre como tratar melhor cristais mágicos durante a próxima aula quando Girne Ernas quase abriu a porta marchando para dentro. Todas as conversas de repente pararam. Todos os olhos foram atraídos para o distintivo brilhando em seu peito. Além de alguns estudantes engasgarem com sua comida, o clique das botas de Girne no chão de pedra foi o único som audível. Ernas exalou intenção de matar o suficiente para tirar o apetite daqueles que ela passou junto. Enquanto a maioria de seus colegas de escola evitava seu olhar, Lit não conseguia parar de ouvir em sua cabeça a marcha Imperius, juntamente com uma respiração pesada rítmica.
Ladernas não se preocupou em cuidar das reações das formigas ao seu redor. Ela ainda estava tensa porque não conseguia matar os 3 bastardos. Ela não era fã do devido processo legal, judicial, e de todos esses aspectos técnicos. Em sua opinião, uma vez que ela terminou seu trabalho, ela deveria ter sido autorizada a tirar o lixo. No entanto, ela tinha um maior respeito pela lei. Girne tinha adaptado sua vida profissional em torno de um profundo respeito pelas regras e regulamentos. Só havia uma coisa que ela podia fazer para evitar matar alguém a caminho de casa. Mãe. O que você está fazendo aqui? Gloria olhou para ela com um olhar confuso. Girne raramente permitia que sua filha visse de uniforme. Ela gostava de manter sua vida pessoal separada da profissional. Oh, meu bebê! Graças aos deuses você está bem. Ela abraçou Gloria, apertando-a contra o peito enquanto acariciava e beijava a cabeça de sua filha. A intenção de matar surgiu como uma bolha, substituída por uma cena bastante embaraçosa para uma adolescente. Gloria ficou vermelha de beterraba, tentando se livrar do abraço de sua mãe, mas sem sucesso. Ela podia ouvir muitas pessoas zombando dela. Só quando Girne tinha certeza de que nada tinha acontecido com sua filha, ela a deixou ir. O que se seguiu foi ainda mais embaraçoso. Girne foi na frente de cada um dos mais vocais por ter achado a cena anterior hilária e depois de escanear suas características com seu tablet prateado, ela listou todos os delitos passados que suas famílias tinham tentado tanto encobrir. Homicídio, desfalque fiscal, escravos, traidores. Às vezes, a lista era longa, mas ela levava seu tempo doce, começando com os crimes mais recentes e prometendo-lhes que cuidaria de todos esses casos pessoalmente. Alguns fugiram em lágrimas, outros esconderam seus rostos em vergonha, alguns a atacaram. O resultado sempre foi o mesmo: ossos quebrados e novas acusações criminais por agredir um oficial no cumprimento do dever. Quando ela terminou, ninguém mais estava rindo. Girne Ernas era uma mulher baixinha, 1,52 de altura, mas aos seus olhos ela havia se tornado um gigante aterrorizante que ninguém se atreveu a ofender. Lit, você tem alguns minutos de sobra? Ela perguntou com um sorriso gentil depois de voltar à sua mesa. Eu tenho algumas perguntas para você, minha pequena flor. É melhor discutirmos isso em particular. Gloria corou violentamente, enquanto Fria e Irial tiveram que segurar suas risadas. Suas reações não faziam sentido para Girne, mas sendo adolescentes, havia poucas coisas sobre eles que ela entendia, então ela não lhes deu atenção. Como diabos ela descobriu tão rápido? A mente de Gloria foi um acidente de trem. Eu nem disse ao papai que Lit e eu estamos namorando. Mais ou menos. Ainda temos que ter um encontro apropriado. É possível que ela tenha alguém me espionando aqui. Eles foram para o quarto de Lit e quando Girne insistiu em falar com ele separadamente, Gloria quase entrou em pânico. O que eu faço? Ela vai assustá-lo. Nunca terei um namorado. Por que ela tem que se intrometer em tudo que eu faço? Não é nada demais, irmã Fria riu. Há muitos outros peixes no mar, sim, e cada um deles vai ficar com medo quando ter uma reunião com um tubarão. Eu quero ver se você vai continuar rindo quando isso acontecer com você. A réplica de Gloria apagou sua alegria. Fria ainda não tinha visto Ladernas tratar suas filhas adotivas diferentes de seu próprio sangue. Enquanto as 3 meninas estavam em pânico, cada uma alimentando a paranoia dos outros, Girne e Lita estavam tendo outro tipo de conversa. Você sabe por que eu estou aqui? Seu tom era firme, mas gentil. Girne preferiu uma abordagem suave ao questionar um possível aliado. Ela já tinha contatado o rei a caminho da cantina e ele compartilhou com ela o objetivo da coroa. Eles sabiam que Lita era uma anomalia, como Manoar ou Atorne, mas esperavam transformá-lo em um ativo e impedi-lo de ser arrebatado por outros países. O rei Meron não a mandou deixá-lo em paz, estava implícito em sua fala. Girne era uma serva leal da coroa, mas acima de tudo ela era uma mãe e uma caçadora de homens. Ela tinha entendido à primeira vista que Lita era como ela, um assassino implacável sem compaixão ou cuidado com a vida humana. De acordo com a verificação de antecedentes, ele cuidava da família.
Foi um bom começo, mas não o suficiente. Poderia ter sido tudo uma atuação. Ela tinha que ter certeza de que, assim como ela, ele era realmente capaz de se importar. Caso contrário, deixá-lo tão perto de suas filhas era muito perigoso. Sem mencionar que uma vez que Lid se formar na academia, ela não tinha dúvidas de que ele teria sucesso, ele se tornaria uma bomba relógio. Ela sabia que tal ameaça tinha que ser apagada o mais rápido possível, antes que se tornasse imparável, pois já havia acontecido com a Thornhill com o Deus da Morte. Esta é uma visita oficial? Lid perguntou. Se isso fosse sobre eu e Gloria namorando, ela não usaria um uniforme. Ela não me questionava, mas me bajulava em vez disso. Lady Ernest queria que a gente namorasse desde o segundo semestre. Gloria nunca me disse que sua mãe é uma policial real. Droga. Eu teria planejado as coisas com mais cuidado. Girne assinou com a cabeça. Então é sobre o acidente de ontem. Pregado em um. Agora, já que você parece um garoto esperto para mim, sugiro-me dizer a verdade. Estamos cortados do mesmo tecido. Você não pode me enganar como faz com os outros. Lid suspirou. Não havia muito que ele pudesse fazer sobre sua situação. A mãe da Flória está muito calma. Ela provavelmente já sabe as respostas para suas perguntas. Ela deve ter interrogado aqueles três. Não há outra explicação possível. Mentir para ela só pode me colocar em apuros. Nesta dança, ela lidera enquanto eu só posso seguir. Antes que ele pudesse responder, Girne tirou um dispositivo do tamanho de uma pendrive USB com uma pequena pedra preciosa azul embutida nele. Depois que ela pressionou a pedra, ela emitiu um som baixo zumbido. Isso impede que qualquer pessoa ouça nossa conversa, seja por meios convencionais ou mágicos. Há um traidor na academia. Eu não ficaria surpreso se um ou mais dos quartos estiverem grampeados. Explicou Girne. Sabendo como era difícil enganar alguém como ele, Lid só lhe disse a verdade, simplesmente omitindo as partes sobre o uso da magia espiritual. Girne ficou satisfeita com seu comportamento. Sua história correspondia ao que ela já sabia e ela não conseguia detectar qualquer indício de engano em suas palavras ou linguagem corporal. No entanto, não foi o suficiente. O que você fez para mandá-los para um coma? Tortura. A resposta mais curta, mais concisa e satisfatória em seu vocabulário, mas ela permaneceu sem expressão. Como? 2 deles com intenção de matar e magia do ar. Contra um líder usei algo mais sofisticado. Registro da policial Ernest. O que se segue acontece devido ao meu pedido explícito, não é um ato de agressão. Repito, não é uma agressão do suspeito. Depois que Girne falou essas palavras em seu tablet mágico, ela se fechou para Lid. Mostre-me. Ela perguntou a ele. É difícil acreditar que um garoto de 12 anos suprimiu sozinho 3 homens mais altos e pesados que ele. Faça-me a mesma coisa que fez com os 2 garotos. Mas pare quando eu pedir. Acho que não consigo. Lid respondeu. A única vez que posso emitir intenção de matar é quando sou ameaçado ou quando sinto um ódio profundo. Caso contrário, é doloroso, como fazer cicatrizes se tornarem feridas abertas novamente. A resposta foi uma surpresa agradável. Girne tinha experimentado a mesma coisa quando tinha a idade dele, aprendendo a controlar suas emoções à vontade. Por um momento, ela pensou em fingir ameaçar sua família, mas rapidamente descartou a ideia. Ela queria um confronto, não uma luta até a morte. Se Lid fosse um pouco parecido com ela, apenas um deles sairia vivo antes que ela pudesse explicar suas razões. Mesmo assim, a coroa provavelmente executaria o sobrevivente por traição. Seria uma situação de perda. Por favor, tente de qualquer maneira, ela perguntou. Lid forçou-se a pensar sobre seu pai de volta à Terra, a morte de Caro, a todas as pessoas que atormentaram sua existência até agora. Girne podia sentir a intenção de matar subir pouco a pouco, mas não era nada demais. Então ela achou difícil respirar. Um feitiço de ar estava cercando sua cabeça, sugando o ar para fora. Bom truque. Eu posso ver aqueles 2 quase morrer de medo. Agora pare. Lid obedeceu, ainda cego pela dor emocional.
Agora me mostre o que você fez com o último. Ela ofereceu-lhe a mão. Faça isso apenas uma vez. Lee fingiu cantar, e assim que ele tocou a pele de Girne, ela sentiu uma dor ardente, devastando sua carne com uma intensidade que ela raramente tinha experimentado. No entanto, ela suportou sem bater um olho, deixando Lee profundamente impressionado. Você se lembra de alguma coisa sobre mãos pretas e olhos místicos saindo das sombras? Sua pergunta deixou Lee perplexo. O quê? Não. Ela olhou nos olhos dele, encontrando apenas uma surpresa genuína. Parece que Reinhard estava realmente delirando, afinal. Isso ou um deles está mentindo sem saber. Ela pensou. Você contou a Flória sobre aquela noite? Não. Ele encolheu os ombros. Não há nenhum ponto em fazê-la se preocupar com o que poderia ter acontecido. Ela tem a minha cédula agora, então ela está segura. Como um caçador de homens e um policial, essa era a resposta que ela estava procurando. Lee era capaz de se importar, caso contrário ele não teria sacrificado sua segurança por causa de outra pessoa. Se ele realmente deu a Flória sua cédula antes do ataque, então não poderia ser parte de um ardil, uma vez que os meninos Poutos o seguiram depois de conhecê-los por acaso. Ela poderia facilmente verificar o tempo. Linjus era o único que poderia redefinir uma cédula. Como mãe em busca de um marido para sua filha, essa notícia fez o coração de Girne vibrar. Ela decidiu não empurrá-lo. Eles ainda eram jovens, mas isso foi um bom sinal. Obrigado por proteger minha família, Girne disse ao lhe oferecer a mão, que ele prontamente balançou. Um dia espero poder retribuir o favor. Você poderia, por favor, dizer a minha flor para entrar? Flória invadiu um segundo depois, batendo a porta atrás dela. Mãe, isso é demais, até para você. Fique fora da minha vida amorosa. Girne não tinha ideia do que estava falando, mas ela tinha aprendido que suspeitos com consciência pesada muitas vezes falavam demais, então ela permaneceu em silêncio. Como você pode me colocar sob vigilância? Eu o convidei para sair há 2 dias e você já veio aqui de uniforme para nos interrogar. Nós não fizemos nada de errado. Você não fez. Girne manteve seu rosto sem expressão. Nós apenas nos beijamos. Quando? Tenho o direito de namorar quem eu quiser. Não permitirei que controle minha vida. O rosto de Flória estava vermelho devido à raiva e constrangimento. Ela estava muito feliz que os dormitórios eram à prova de som. Ela tinha gritado um pouco. Oh querida, isso é maravilhoso. Estou tão feliz por você. Girne abraçou-a firmemente, finalmente deixando sua alegria para fora. Eu estava começando a temer que você morresse solteira. Você ouviu o meu conselho e cortejou Lita em vez disso. Ele até te deu sua cédula, agora tudo faz sentido. Boa menina, mamãe está orgulhosa de você. Flória congelou, pânico rapidamente substituindo sua indignação. Você já não sabia disso. Ela gritou. Não, eu só queria ver você. Estou aqui em negócios oficiais para o acidente de ontem. Fico feliz que tenha escolhido compartilhar as boas notícias comigo. Flória pensou que ia morrer por constrangimento, mas seu coração parou e a terra se recusou a se abrir e engoli-la. Continua no próximo vídeo.